Olá, seja bem-vindo a mais um Panorama Macro. Hoje é dia 20 de fevereiro, semana de carnaval. Já fazia alguns meses que eu não fazia essa atualização em formato de vídeo, vinha preferindo relatórios por escrito, mas eu acho que nós estamos num momento com bastante coisa acontecendo ao redor do mundo. Talvez faça mais sentido fazer aqui de forma mais aprofundada, podendo explicar melhor os principais conceitos. Na minha visão, nós estamos passando por um momento de transição tanto econômica quanto geopolítica. Econômica, porque nós vínhamos ali desde 2008 um movimento intenso de alta, com os bancos centrais agindo em conjunto, injetando dinheiro na economia, mantendo os juros baixos. Isso era muito propício para o mercado de ações. E em termos geopolíticos, nós estamos vendo agora nesses últimos meses, principalmente depois da invasão da Rússia na Ucrânia, é que aqueles blocos que vinham se desenvolvendo paralelamente ao bloco americano agora vem numa tentativa de ter mais protagonismo no cenário mundial, e com isso a gente começa a observar não apenas a Rússia, né, fazendo uma medida bastante agressiva ali na Europa, coisa que não se imaginava que ainda seria possível. Vemos uma guerra na Europa pleno 2022, mas também a China, no seu processo de domínio da região asiática, o Japão, a Alemanha, que são dois países com constituições mais pacifistas depois da Segunda Guerra Mundial, agora revendo esse comportamento, entendendo que existe uma necessidade de fazerem novos investimentos na área militar. E isso altera, de certa forma, essa dinâmica geopolítica, porque é como se os americanos tivessem assumido ali a defesa mundial, esses países tivessem a oportunidade de concentrar os seus investimentos na economia, deixando de lado investimentos militares. Agora isso começa a mudar um pouco de figura, nós devemos ver uma corrida armamentista nesses próximos anos, muito propício para o setor de defesa americano, e altera também, por conta disso, uma situação que foi muito emblemática nesses últimos 20 anos, que foi uma economia global muito encaixada e propiciou inflação baixa. Tiveram dois principais fatores nesses últimos anos que permitiram uma inflação tão baixa e níveis de crescimento um pouco mais elevados, né? O primeiro deles foi a migração da produção mundial para a China, que naquele momento era um país extremamente pobre, conseguia oferecer uma mão de obra muito barata, que não existe mais com a mesma intensidade. Hoje a China já é um país que tem uma classe média mais forte e não tem mais uma mão de obra tão barata, e que passa por um momento demográfico muito grande, né? Eles não têm mais o mesmo nível de quantidade de filhos, não vão conseguir renovar a sua população e, por consequência, falta mão de obra. E o segundo ponto é que nós tivemos energia muito barata, embora poluente, desde que os Estados Unidos começaram a aumentar a sua produção de petróleo. Só foi possível por conta do gás de xisto, né, que é um modelo de extração bastante poluente, mas que permitiu que os americanos se tornassem ali os maiores produtores de petróleo, num momento hoje que nós vemos a Rússia sofrendo sanções. Então, toda essa dinâmica geopolítica altera bastante o cenário mundial, altera aquela previsibilidade econômica, previsibilidade comercial que nós vimos nessas últimas 2 décadas. Quando a gente observa as principais notícias econômicas na Bloomberg, na The Economist, embora tenha muito ruído nessas notícias, realmente a gente consegue observar ali algumas nuances de tendências geopolíticas de longo prazo. Então a gente percebe que em meio a essas notícias aqui de curto prazo, né, de preocupação com a bolsa, preocupação que o Fed talvez não vá reduzir as taxas de juros tão cedo quanto se imaginava, e isso é muito ruim para o mercado, a gente começa a observar alguns pontos que podem ditar as tendências de crescimento para esses próximos anos. O primeiro deles aqui é em relação aos veículos elétricos, tendo a China como um dos principais países produtores de veículos elétricos, alguns considerando que até mesmo à frente da Tesla. Só que grande parte do problema chinês também para essa próxima década é o acesso à tecnologia de ponta, principalmente os supercondutores, né? Não à toa, Taiwan figura aí, né, entre talvez o principal país em termos de tecnologia de supercondutores. Os Estados Unidos já vem fazendo ali um processo de proteção de Taiwan, transição da sua tecnologia para os Estados Unidos, bloqueio do acesso chinês a essa
produção de chips supercondutores. Isso pode ser um grande problema para as próximas décadas. Além disso, a questão ucraniana, que silenciosamente vem escalando, né, o mundo ocidental assumindo cada vez mais essa postura defensiva para a Ucrânia. Primeiro-ministro britânico comentando que vai enviar armas de longo alcance para a Ucrânia, e a gente ainda não sabe como vai ser a resposta do Putin em relação a isso. O fato é que não se fala muito aqui no Brasil, principalmente, mas várias linhas vermelhas que foram definidas ali pelo Putin no início da guerra já estão sendo ultrapassadas. Não sei se pode chegar a um conflito nuclear, mas o ponto é que pode ficar bem mais tensa a situação na Europa. Além disso, a gente começa a perceber aqui muita preocupação do mercado americano com a elevação da taxa de juros do Fed, muitos problemas ali com descarrilamento de trens nos Estados Unidos, Coreia do Norte fazendo mais um disparo de mísseis passando ali pelo Japão, mas o principal, acho que é muito concentrado aqui para nós nesse momento em relação ao Irã, né? Nós estamos no momento que a produção de petróleo vem se mantendo relativamente baixa, a Rússia, como eu comentei, sofrendo sanções econômicas, e alguns países, né, persona non grata na política mundial, a exemplo da Venezuela e do Irã, em vez de assumir esse momento para se beneficiar, né, inclusive reduzindo suas sanções, produzindo mais petróleo, não vão conseguir responder essa demanda mundial nesse momento. O ponto é que, principalmente ali na Europa, que havia uma preocupação muito grande com o preço da energia, do petróleo, do gás natural, graças a uma sorte ali, nós tivemos um inverno um pouco mais brando, os níveis de estoques de gás natural na Europa conseguiram se manter até acima do que se esperava. Isso permitiu que a Europa passasse ali pelo momento mais crítico da guerra na Ucrânia de forma relativamente tranquila. Sempre que nós temos um cenário inflacionário, um cenário de aumento de custo de energia, que é um custo básico da economia, já é esperado que nós tenhamos muitos conflitos sociais, aumento das reclamações ali contra o governo. Isso já vem acontecendo na Inglaterra, acontecendo na França, muitas vezes até questões sociais que ficavam um pouco maquiadas vêm à tona nesses momentos, e justamente por conta do custo de vida elevado, vai pressionando cada vez mais não apenas a classe média, como as classes C e D. Quando a gente passa aqui para a apresentação de fato, para o que eu separei para vocês, existem alguns pontos muito importantes que vão definir um modelo de alocação da carteira nesses próximos meses, né? Aqui a gente sempre usa um modelo macroeconômico que divide a economia em 4 cenários, né, de crescimento e de desaceleração do crescimento. E nós estamos entrando agora em 2023 com o primeiro trimestre e o segundo trimestre no pior cenário possível, né? Num cenário em que nós temos taxas de juros muito altas, inflação iniciando uma desaceleração, né? Isso em termos globais. Então a gente vai considerar 3 fatores para definir quais setores são beneficiados ou prejudicados pelo cenário que a gente vem projetando, né? Aceleração ou desaceleração do PIB. Nesse caso, a gente tem uma economia mundial em plena desaceleração. Desaceleração da inflação, então espera-se que ao longo de 2023 essa inflação comece a ser reduzida. E, por fim, uma política monetária ainda de manutenção ou elevação das taxas de juros. Por consequência, aqueles setores que são de empresas muito endividadas, empresas que são muito sensíveis ao aumento de taxa de juros, como exemplo de consumo, são setores que vão sofrer muito, né? E, por consequência, grande parte da nossa carteira hoje fica em renda fixa, em consumo básico, setores que são mais defensivos diante desse cenário. O ponto é que, no fim das contas, o que a gente vai buscar é uma posição de renda fixa maior do que renda variável, isso é uma novidade na carteira. Crescimento da China, que deve ser puxado por consumo e não mais por infraestrutura. Risco Brasil elevado. E Estados Unidos seguindo com o mercado de trabalho aquecido, embora os salários estejam reduzindo o ritmo de alta. Qual que é a grande questão dos americanos, né? Eles vêm numa economia extremamente aquecida, numa posição que eles têm ali praticamente 2 vagas para cada candidato. Então essa margem de negociação fica toda do lado
do trabalhador, né? Ele consegue salários mais altos, mais benefícios, só que isso chega num ponto que começa a prejudicar a economia. Já para o Brasil, nós temos ali projeções do PIB finalizando 2022 com 3% de alta, 2023 praticamente estagnado com 0,5%, taxa de juros em 13,75 em 2022 e talvez reduzindo ali um pouquinho para 12,75 até o fim do ano. A grande questão é que a inflação e a taxa de juros no Brasil vão depender muito da postura do governo, principalmente nesses próximos 2 anos. Né? Não se fala em outro tema, o mercado brasileiro está certo ali, de certa forma, monotemático, com a preocupação fiscal, como vai ser a reação do governo diante da taxa de juros elevada. E um pouco do nosso papel não é tentar prever o que vai acontecer, mas sim adotar uma postura em que nós estabelecemos cenários, gatilhos para a execução de cada cenário e, a depender do momento, nós pendemos mais para uma carteira defensiva, uma carteira mais agressiva, já que o nosso modelo é um modelo top-down, né? Não é um modelo que você vai tentar comprar com tudo caindo. Por consequência, eu acho interessante olhar esse gráfico porque ele mostra ali um comparativo de sinais de topo e sinais de fundo, né? E observando isso aqui para mim, fica bem evidente que não está muito claro o que vem acontecendo nesse momento, né? A gente tem aqui um cenário em que, de certa forma, nós estamos ainda com o aumento das vendas, a produção começa a reduzir, a renda começa a ser reduzida, mas o desemprego segue muito baixo, né? Então, a gente está, de certa forma, aqui numa transição entre topo e fundo. Principalmente nos Estados Unidos, talvez esteja mais aqui do lado esquerdo, um cenário de economia superaquecida. No Brasil, a gente já começa a ver uma redução, a gente começa a ver aumento de demissões em massa de grandes empresas. Então, o que vai acontecer nos próximos meses vai depender muito da reação do mercado em relação à postura do governo. Essa semana nós tivemos ao longo da semana inteira, um evento do Banco BTG. Lá vários gestores famosos participaram, o próprio ministro Fernando Haddad também participou. E eu acho que o grande problema nesse início de governo é a falta de credibilidade em relação ao mercado financeiro. Aí existem mais alguns sinais, né? E aí é uma forma da gente pensar um pouco onde nós nos encontramos dentro do ciclo do mercado. Lá em 2020, 2021, com taxas de juros extremamente altas, o Banco Central injetando dinheiro na economia, nós tivemos ali muitos IPOs, uma euforia muito grande com a bolsa, mercado muito complacente com risco, né? Então eu sempre comento sobre os NFTs, as fotografias de macaco que eram negociadas por milhões de dólares, né? Um crescimento que vinha muito forte por conta desses estímulos e uma taxa de desemprego relativamente baixa. Então, num cenário como esse, é muito comum aqui os influenciadores, os gênios financeiros, né? Inclusive uma maior quantidade de pirâmides financeiras. Percebam que nós não estamos mais nesse cenário. Não tem mais euforia, nós não estamos vendo muitos IPOs, e isso, de certa forma, entra naquele limbo entre uma transição de superaquecimento para recessão, né? Atualmente, eu diria que nós não estamos ainda nesse pessimismo disseminado, uma pressão do fim do mundo. A gente está ali ainda entendendo se nós vamos conseguir passar por esse momento sem entrar numa recessão. Então vejo que ainda não tem um sinal de fundo. Não temos muito IPOs, estímulos fiscais e monetários estão sendo reduzidos, mas já temos baixo crescimento, né? Por uma série de motivos. A taxa de desemprego não está alta, ela está baixa. Então vejam que nós não conseguimos encaixar nem nesse cenário, né, do Brasil aqui decolando, mas também nem no cenário do Brasil acabando com tudo. Só que o grande ponto é, o ciclo do mercado é diferente do ciclo dos negócios, o ciclo da economia real. O mercado sempre se antecipa ali, estatisticamente, de 3 a 6 meses. É por isso que muitas vezes ele vai voltar a subir, enquanto tudo parece que está horrível, o mundo desabando, mas também ele vai começar a cair quando parece que está tudo indo muito bem. Por que isso acontece? Porque o mercado observa muito a capacidade de geração de lucros dos balanços das empresas.
Então, conforme essa expectativa vai sendo alterada, os grandes players ali, as grandes instituições, começam a fazer essa transição entre as diferentes classes de ativos, né? Então, saindo do mercado de ações, dos fundos de ações, indo para a renda fixa, aproveitando a renda fixa, pagando ali juros super altos, e isso vai alterar completamente a dinâmica do mercado. O ponto é, estatisticamente, quando a gente observa aqui o que o mercado já fez ali no passado, ao longo desses últimos 100 anos, num ciclo de 10 anos de duração baixo, o que a gente observa? E no período pré-recessão, é o que eu considero que nós estamos agora, a gente está aqui nessa faixa de negociação do mercado, o mercado começando a cair, nós temos retornos muito baixos. Ó. O mercado tem um retorno, uma rentabilidade de 0,5%. Isso no mercado de ações, de modo geral. Já na recessão em si, o mercado cai até 5%. E depois, quando finaliza aquele período de pessimismo, o mercado começa a se recuperar, nós temos aqui já retornos bem elevados na faixa de 15%, 15,8% no momento de expansão. Só que o grande ponto é que em cada um desses momentos, desse ciclo do mercado, existem setores que são melhores ou piores, né? Setor de velho, né? Empresas que têm um perfil ali mais tradicional, setor de siderurgia, mineração, né? Que você tem ali o objetivo de tentar comprar no menor preço possível. E já aqui no período pós-recessão, o que a gente quer são empresas que seguem um ritmo de crescimento elevado. Então, dessa forma, a gente não segue ali um pouco do raciocínio do buy and hold, que você compra aquelas empresas tradicionais e espera elas subirem, se cair não tem problema, você compra mais. O objetivo do meu modelo de carteira é que a gente vá ajustando as posições tanto em classes de ativos, né, aumentando a parte de renda fixa, reduzindo a parte de ações, quanto setorialmente, né? Que setores vão performar bem nesse tipo de cenário. Eu vou entrar nisso também. O ponto é que nesses últimos meses, o que a gente observa é que, um exemplo, né? Setor de consumo discricionário, teve uma alta de quase 8% nos Estados Unidos nesse último mês. E já o setor de energia, que foi ali desde 2020 o principal setor dentro da minha carteira, pegando petroleiras, empresas de gás natural, tivemos uma queda de 6,3%, a maior queda entre todos os setores. Né? E olha como que em 3 anos ele foi o que mais subiu. Tivemos altas muito fortes nesse. E o setor de tecnologia voltando também a performar bem, justamente por conta dessa expectativa que o mercado americano tinha, que nós não entraríamos numa recessão, o Fed começaria a reduzir a taxa de juros e, por consequência, o setor de tecnologia é o que performa melhor nesse cenário. Como que está o momento agora, principalmente nos Estados Unidos? O grande ponto é, nós tivemos aqui um movimento de queda bastante acentuado nesses últimos meses, vindo aqui desde o início de 2022, né, marcando o topo em 2022, e no fim do ano de 2022 marcamos um fundo aqui, onde nós tivemos nosso primeiro sinal de compra lá na faixa dos 4.000 pontos, se eu não estou enganado. A grande questão é que o mercado vem agora testando essa zona vermelha aqui dos 4.200 pontos nos Estados Unidos, e isso dificulta muito a entrada de novas ações dentro da carteira. Né? Enquanto o mercado fica aqui travado nessa região, sem conseguir romper, é muito provável que as ações também não vão ter força para manter a continuidade da alta. Então, justamente por conta disso, a gente fica aqui numa postura mais de observar como o mercado vai reagir, dando preferência a posições táticas, posições de curto prazo, em vez de começar a montar posições mais estruturais no mercado americano. Estatisticamente, o mercado americano é muito melhor que o brasileiro. Ele vai ter o seu momento de forte alta em algum momento, mas nós ainda observamos com cuidado porque ele pode perfeitamente simplesmente testar essa região aqui, entender que o Fed não vai reduzir juros em 2023 e voltar a cair ali até o fundo do final de 2022. E o que a gente começa a observar é uma diferença aqui que nós vemos nesse gráfico do lado esquerdo, uma compra muito grande de investidores pessoa física, né, no seu patamar mais alto
né? Poderia dizer até num patamar de quase euforia do investidor pessoa física americano, o que leva a muitos fundos grandes aí atingirem um nível de reduzir os seus shorts, né, suas posições vendidas. Então, como o mercado americano começa a ser pressionado para alta, aqueles grandes fundos que vinham apostando numa baixa têm que estopar suas posições e geram um grande prejuízo para grande parte desses investidores profissionais. Só que o ponto é que já em 2023 a gente começa a observar um aumento do número de empresas com pedidos de falência. Você vê que é o maior pedido desde 2010, né? Logo ali depois da crise de 2008. Então isso é um cenário preocupante. Esses sinais ainda não estão evidentes para o público em geral, mas eu diria que são já, no mínimo, um fator de alerta para que a gente possa ver a economia americana tendo uma redução em 2023. Quando a gente já passa para o mercado chinês, o cenário é um pouco diferente, é um pouco contrário, né? Eles passaram os últimos 2 anos fechados por conta da política do Covid-0 e agora o mundo, de certa forma, aposta nessa reabertura chinesa. Então a gente tem Estados Unidos e Europa uma redução do ritmo, Europa numa situação que se esperava que fosse muito pior do que realmente vem se mostrando, não foi tão ruim, mas existem 3 cenários aqui de crescimento do PIB chinês. Né? Um cenário mais pessimista, o cenário central e um cenário otimista, acreditando que pode chegar a um crescimento de 5,5% do PIB em 2023. Eu ainda não estou comprado com essa tese de reabertura chinesa, embora todos os relatórios de vários lugares do mundo que eu veja apostem muito nessa possibilidade de crescimento forte na China ao longo do ano. Eu acho que eles têm alguns problemas estruturais que não são tão simples de resolver, principalmente porque nós vimos nesses últimos 20, 25 anos a China crescendo baseado num modelo de fortes investimentos em infraestrutura e construção civil. O problema é que, para mim, esse modelo já foi exaurido. A gente vem passando na China por uma crise de confiança nas empresas construtoras, né? Elas são responsáveis ali por financiar até 40% do crédito de construção civil. E agora, como elas não conseguiram entregar muitos dos imóveis, a gente já viu um cenário em que os compradores param de pagar as parcelas com medo de não receber o imóvel. Então, essa é uma crise de confiança que, desde outubro ali, o governo chinês começou a mudar um pouquinho a sua postura. Antes ela parecia se dirigir para um cenário em que ela ia deixar realmente todo mundo quebrar, não importava o que fosse acontecer, e agora ela já parece dizer, olha, não, a gente pode salvar algumas dessas empresas, a gente não vai permitir que o setor quebre. E é importante a gente considerar que o setor de construção civil é responsável por 30% do PIB chinês. Não só na China, mas no mundo de um modo geral, nos países desenvolvidos, o setor de construção civil é o principal setor da economia. Então você imagina a China abrir mão de 30% do seu PIB, não salvando essas empresas e permitindo que eles tenham uma crise ali de infraestrutura, construção civil. Só que qual que é o problema? Eles já não têm mais o que crescer, eles já não têm mais o que construir. Eles já investiram muito pesado em estradas, em infraestrutura e tudo mais. Agora vai precisar manter um modelo de crescimento baseado em consumo, né? Baseado nessa nova categoria de cidadãos ali que não existiam 30, 40, 50 anos atrás e que hoje já tem um certo nível de estabilidade econômica, educacional, eles já têm questionamentos quase que ocidentais, muitas vezes questionando até mesmo o governo chinês, a falta de liberdade política, a falta de liberdade de imprensa. Então eles devem passar a conviver com problemas muito mais parecidos com os do Ocidente, com as sociedades ocidentais, do que com o que eles viram acontecendo nesses últimos 30, 40 anos. Para pensar o seguinte, né? Quando você tinha uma população paupérrima e o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, pegou esse cidadão pela mão e falou, olha, abre mão dos seus direitos políticos, mas eu vou garantir aqui um crescimento de 10% ao ano. Então, para essa pessoa paupérrima, que viu o seu nível de vida aumentar em 100% em alguns anos, ela não estava preocupada com política, ela estava preocupada em prosperar, em ter um mínimo ali para sua subsistência. Só que agora isso já aconteceu, né? Então eles vão começar a lidar com problemas cada vez mais ocidentais. Só que
Quando a gente olha ali, nós vemos que desde 2016 o mercado chinês atingiu um topo, né, no custo das novas moradias, das novas casas. Em 2018 fez um novo topo e depois foi só queda. E agora em 2022, por conta dessa redução da entrega dos imóveis, nós tivemos novamente uma elevação desse custo. Isso é visto de maneira positiva, né, como uma forma de você entender que estamos tendo nova demanda no mercado e o Brasil é extremamente dependente disso, né, já que a construção civil é um dos maiores importadores ali do minério de ferro brasileiro, do aço e inclusive da demanda energética que surge para manter essas caldeiras, a siderurgia funcionando. O ponto é que no mercado chinês, esse topo aqui foi marcado pelas intervenções que eles fizeram em diversos setores, educacional principalmente, quando o governo chinês falou ali, olha, vocês estão tendo muito lucro e agora nós vamos cortar suas asas ali e manter por considerar que isso é uma utilidade da sociedade. A partir daquele momento, nós vimos vários países ocidentais vendendo suas posições em China. Na minha visão, justificadamente, eu não sou um grande partidário dessa aposta na economia chinesa. Eu acho que eles não funcionam nas mesmas regras que o mundo ocidental, mas o fato é que nesses últimos meses, principalmente a partir de novembro aqui do ano passado, nós tivemos uma recuperação do mercado chinês. Acho que setorialmente, né, ou especificamente algumas empresas realmente fazem sentido, principalmente empresas do setor de energia solar, placas, de empresas que prestam essa produção ali de componentes elétricos, componentes tecnológicos, mas de um modo geral eu não sou comprado com a economia chinesa. Acho que eles têm muitos problemas numa economia que é de certa forma bastante centralizada. Já a Europa, né, o cenário não foi tão ruim quanto se imaginava. Eu até comentei aqui que os estoques de gás natural estão até acima do que era projetado. O custo do gás natural caiu bastante. Foi muito bom para algumas empresas americanas que fizeram a exportação de gás natural liquefeito. Inclusive, nós estávamos posicionados numa empresa chamada NFE, New Fortress, né? E foi uma das grandes exportadoras para a Europa ao longo desse período. Aqui no Brasil, o grande problema é político, né, em relação à política fiscal. Nós temos um cenário em que o dólar vem negociando desde aqui de março de 2020 numa faixa entre R$ 5,00 e R$ 5,70, nos momentos mais intensos ali. E nesses últimos anos, né, aliás, nesses últimos meses, desde julho do ano passado, ele negocia entre R$ 5,00 e R$ 5,50. Você pode ver aqui, ele não conseguiu sair dessa faixa de negociação. Então, o que vai influenciar na questão do dólar nesse momento? O preço justo, né, que foi mais negociado, que é justo tanto para comprados quanto vendidos, fica aqui na faixa dos 5,20, 5,22. Esse é um preço que é um preço de equilíbrio para o dólar. Dessa forma, nesse curto prazo, enquanto essa perspectiva se mantém, sempre que o mercado volta para os R$ 5,00, ele está barato. Sempre que ele volta para os 5,50, ele está caro. Então a gente tem duas regiões de compra e venda naturais, né? Quem vende no 5,50 pode zerar aqui na faixa dos 5,20, que é esse preço justo, e vice-versa. Já aqui nas projeções do BTG, que eu acho que são sempre bastante coerentes, a gente tem um cenário base de dólar a 5,36 até o fim de 2023, cenário otimista a 5,20, cenário pessimista a 5,51. O que vai definir essa questão do dólar nesse momento? As incertezas em relação ao quadro fiscal, né? As indefinições em relação aos ciclos da política monetária mundial, eu acho que isso está relativamente mais bem definido, né? O mercado americano, o Banco Central americano já definiu ali que nós já fizemos a alta de grande parte do que tinha para acontecer. A partir de agora é manutenção ou pequenas altas acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Então eu acho que o problema que vai realmente definir a questão do dólar aqui internamente vai ser realmente a situação interna, né? A situação fiscal e a política monetária em relação à taxa de juros. Já o índice, nós vemos aqui, ficou com o gráfico errado. Nós vemos aqui, deixa eu puxar para cá, um mercado que veio também
praticamente estável desde março de 2020, ele não vem conseguindo renovar suas máximas, vem negociando entre os 100 mil pontos e os 121 mil pontos. E realmente não tem vamos dizer, grandes coisas boas para acontecer, né? Grandes gatilhos para a gente falar, poxa, agora vale muito a pena comprar mercado brasileiro. Muita gente coloca que, poxa, o mercado brasileiro está muito barato, e realmente está barato, mas você não vai pagar caro por um Fiat Uno, né? Você não está comprando uma Ferrari quando você entra no mercado brasileiro. Principalmente quando você olha o histórico de longo prazo, né, e o histórico de longo prazo dolarizado, fica visível que desde 2010 a Bolsa Brasileira não andou. Ela está na mesma faixa de negociação e não tem grandes perspectivas de melhora, né? Será que o governo Lula vai fazer algo tão espetacular? Será que o Bolsonaro fez algo tão espetacular? É um pouco da realidade brasileira, né? Nós não somos uma economia inovadora, nós não temos essa facilidade de fazer o que é necessário, passar as leis necessárias. Então, um pouco da reação do mercado, principalmente para o investidor estrangeiro, é assim mesmo, é uma economia lateral. Até que se prove o contrário, ela consiga realmente deslanchar, fazer novas máximas. E fazendo um comparativo, eu coloquei aqui alguns gráficos da Vale, do Rio Doce, né? Gráfico da Bolsa Americana, JBS, Bradesco, Índice Bovespa e Bolsa Chinesa. O que é interessante notar? Que quando você faz uma escolha aqui por uma cesta de ativos de qualidade, a gente percebe, por exemplo, que a Vale, desde 2010, teve uma alta de 500%, né, em comparação com a Bolsa Brasileira, que subiu 130%. JBS subiu 300%, Bradesco 280%, a Bolsa Americana subiu 367% em dólar, né? Então, se você for transformar em real aqui, seria quase 5 vezes mais. Então, vale a pena realmente investir no Brasil, mesmo que nós tenhamos aqui algumas empresas com excelentes performances. Será que alguma dessas empresas conseguiria bater, né, uma empresa americana que performou muito bem? Empresas que estão na vanguarda da tecnologia, que tem uma perspectiva global e não só localizada, dependente de um país de terceiro mundo, vários problemas políticos. Então, para mim, não faz tanto sentido, cada vez mais faz menos sentido investir no Brasil como base, né? Você pode ter investimentos no Brasil, mas eu entendo que faz muito mais sentido investir naquelas vantagens naturais do nosso país, taxa de juros muito altas, né? Taxa de juro real na faixa de 7%, e setores que nós temos vantagens naturais competitivas, né? Setor agro, mineração, petróleo e alguns coadjuvantes, né, no meio disso. Já em relação à cesta de commodities, a gente viu uma queda nesses últimos meses. As commodities precisam aqui de uma sinalização mais intensa de crescimento econômico, que nesse momento é só uma expectativa, não é um fato, né? A gente, como eu mostrei nos gráficos anteriores, parece estar agora nesse ponto aqui do ciclo econômico, né? Nós ainda teríamos, teoricamente, um fundo para ser feito, para só depois voltar a subir. O petróleo seguindo esse movimento também, só que o petróleo, eu coloquei aqui embaixo, ó, um gráfico das reservas de petróleo americanas. Principalmente ali com o Joe Biden assumindo a presidência, ele adotou uma postura de vender o petróleo americano, reduzir as suas reservas como uma forma de conter os preços, e realmente conseguiu. A gente percebe aqui que a partir aqui de janeiro de 2022, nós marcamos um topo do petróleo que foi intensificado pela invasão da Ucrânia, e desde então o petróleo vem marcando uma queda, né, negociando abaixo dos $80. O problema é, a reserva americana está muito baixa, como vocês podem ver aqui no gráfico, né, reduziu mais da metade, e em algum momento o Joe Biden vai precisar recomprar essas reservas. E ao recomprar essas reservas, ele vai novamente empurrar o dólar para cima. O que vai depender nesse momento? São dois fatores. O primeiro é a demanda. Se o mundo realmente entrar em crise, a demanda é reduzida. Só que isso acontece no momento em que a produção de petróleo está muito complicada. Por vários motivos. Primeiro, que tem vários países que eram grandes produtores sofrendo sanções, caso da Venezuela e do Irã. O Iraque, que era outro grande produtor,
teve ali grande parte da sua indústria destruída, né? Rússia, que é um outro imenso produtor, também sofrendo sanções, tendo a sua produção limitada, tendo que vender a preços mais baixos. E no momento que não há perspectiva desses países voltarem a produzir. Então, por mais que a demanda seja reduzida com a recessão, nós não temos como suprir essa demanda, né? Até porque, por conta das políticas ESG, de redução das demandas da produção de gases poluentes, as empresas foram sendo forçadas a reduzir os investimentos em CAPEX, né? Que é o que a gente chama de assim, do investimento na melhoria da produção. E, por consequência, mesmo as empresas que eram grandes produtoras vêm num declínio natural na sua capacidade de produção por falta de investimento, né? Mais uma vez, as políticas verdes pegaram e deixaram o mundo num momento extremamente fragilizado. O petróleo ainda é a base da economia, ele é a base de tudo. Vamos levar pelo menos 50 anos para conseguir diminuir essa dependência do petróleo. E a energia limpa é muito mais cara, né? Então não faz sentido muitas vezes você investir em energia limpa no momento que você precisa de energia barata. Você investir, por exemplo, agora, tudo que nós temos investido em petróleo, em energia solar, energia eólica, o custo da energia ia subir drasticamente, ia ser insustentável. E isso afeta principalmente os mais pobres, né? Não só localmente, mas também de forma global. Países africanos sofreriam cada vez mais, países ali na Ásia que não conseguem ter um nível de riqueza maior também entrariam em conflito, e aí, por consequência, a gente tem muitos problemas sociais. A perspectiva para várias commodities nesse momento é de alta, né? Alta para o petróleo, alta para o petróleo, para o minério de ferro, para a soja, para o boi gordo, para o milho, né? Isso tudo por algumas situações que vêm acontecendo ao mesmo tempo, né? Primeiro, o aumento da demanda chinesa, que está muito aquecido. Conforme a economia chinesa vai enriquecendo, a classe média vai querendo consumir produtos cada vez melhores, e quando a gente fala sobre isso, a gente quer comer picanha, né? Boi, não mais porcos, galinhas, né? E aí, por consequência, também aumenta o preço da soja que é usado para produzir ração. Minério de ferro, eu não sou muito comprado com essa tese aqui de uma alta tão expressiva do minério de ferro, acho que ele tende a permanecer estável, mas o ponto é que para a Vale, né, a produção da Vale tem um custo ali já entregue na China por volta de $40. Então, quando a gente tem qualquer valor acima disso, a Vale vai ser uma grande produtora de caixa, né? E o petróleo, como eu comentei, eu acho que ele estruturalmente vem aqui com uma pressão altista por conta das sanções, por conta da limitação da produção, e ainda deve ser um problema para o mundo. A grande questão nesse momento é que o que vai definir aqui a economia mundial? Taxa de juros, né? O custo do dinheiro. E nesse comparativo entre Estados Unidos e Brasil, a gente vê Brasil chegando em 13,75 aqui na linha laranjada, e Estados Unidos com juros de 3,88. Já se fala que pode chegar a 5,5%, mas o que acontece aqui no Brasil? Se você tem um aumento da taxa de juros americana e você percebe que os dois andam em conjunto, né? Os Estados Unidos aumentando os juros, eles pressionam o aumento de juros em todo o restante do mundo. Porque se o Brasil mantiver um juros muito baixo, enquanto os Estados Unidos sobem os juros, todo mundo vai retirar o capital dos países emergentes e levar para a segurança, levar lá para os Estados Unidos. Então isso pressiona o governo brasileiro a manter taxas de juros que sejam atrativas, né, e que sejam importantes, necessárias para manter o nível de inflação um pouco mais baixo. Só que num momento de crise, né, crise ali de confiança no governo, o que a gente observa nesse momento é o seguinte, ó, a expectativa da taxa de juros, né, da curva de juros hoje, saltou aqui para 12,86, sendo que há 90 dias ela estava em 11,6. Por que tem esse salto aqui de 11,6 para 12,8? Porque se o mercado entende que o governo vai ter uma postura temerária, né, ele pode ser um mal pagador, naturalmente o mercado vai exigir um prêmio de risco maior. Ele vai cobrar mais caro para emprestar dinheiro para o governo. Então, no Brasil, o quadro de juros parece caminhar para uma manutenção
ou uma elevação da taxa de juros nos próximos meses. Antigamente, né, ano passado, existia a expectativa de que já no primeiro trimestre nós tivéssemos uma redução da taxa de juros. Isso não deve acontecer, isso não vem sendo sinalizado pelo Banco Central. Se mostra cada vez mais preocupado com o governo brasileiro. E em relação a todo esse arcabouço fiscal, as notícias não vêm sendo positivas, né? Para os que são pró-governo, eles dizem, olha, vamos acalmar, o Haddad foi super responsável lá na Prefeitura de São Paulo, entregou a Prefeitura com superávit. Já o lado pessimista fala assim, olha, existe uma guerra dentro do governo, o Haddad vem perdendo essa guerra, essa queda de braço, para a ala mais política do governo, a ala que quer fazer tudo na base da canetada. Se isso realmente se confirmar e o Haddad não conseguir exercer um controle um pouco maior, a situação vai ser realmente complicada. A gente já vem observando várias empresas fechando, demitindo, justamente porque juros muito altos vão mostrar quem não vinha bem ali na sua parte contábil, econômica. Não à toa, agora apareceu o problema da Americanas, várias outras empresas buscando uma reestruturação da sua dívida, já que essa taxa alta começa a pressionar todo o mercado. Aqui eu quero fazer um comparativo para vocês entenderem o seguinte. Ó. Aqui em laranjado nós temos a taxa de juros, né, a linha laranjada, e a linha azul, setor de construção civil. O que é interessante notar? Eles são inversamente proporcionais. O setor de construção civil é muito dependente, muito sensível ao aumento de taxa de juros. Então a gente observa, quando a taxa de juros sobe, a construção civil cai. Né? Quando a taxa de juros cai, o setor de construção civil em azul sobe. E o que a gente deve observar agora, mas ainda não é uma realidade, é que se a taxa de juros cair, o setor de construção civil está muito barato realmente, deve ter um movimento explosivo de alta a partir desse segundo cenário. Isso ainda não é uma realidade, mas é algo que a gente já começa a observar para entender o momento certo de fazer esse movimento. Mesma coisa em relação ao consumo, né? Taxas de juros elevadas afetam muito o consumo. Você vê que quando a gente tem uma queda de juros, ele também faz um movimento de alta. Você tem taxa de juros mais baixas, a economia está se aquecendo, você tem parcelas do cartão de crédito mais baratas, você tem o carnê da Casas Bahia mais barato e, por consequência, você incentiva o consumo. Qual que é a realidade agora? Magazine Luiza sofrendo, Americanas sofrendo, todo o setor de consumo, de um modo geral, vai ter uma vida muito difícil com essa taxa de juros na faixa dos 14%, e não à toa isso incomoda tanto o governo, né? Ele tem uma razão para querer que esses juros sejam reduzidos, mas ele não quer fazer isso pelos motivos corretos, que seriam dizer, olha, nós vamos organizar as contas do governo, nós vamos reduzir os gastos, nós vamos ser mais responsáveis fiscalmente. Isso não vem acontecendo, não tem sido sinalizado, e aí pressiona todo o mercado para seguir nesse movimento de baixa. Bom, acho que, de um modo geral, isso define praticamente tudo que vem acontecendo no mundo, tudo que vem acontecendo no Brasil. É um momento, na minha visão, muito mais defensivo, de aproveitar os juros gordos para manter pelo menos uma grande parte da carteira garantida ali com quase 13,5%, 14% de rentabilidade anual em renda fixa. Os que fazem buy and hold vão dizer, olha, mas só que aí você vai perder a oportunidade de comprar essas empresas no seu patamar mais barato, e realmente, se você segue essa filosofia, faz todo sentido. Mas o ponto é que se o Warren Buffett tem uma média de 20% ao ano ali, você consegue pegar 14% sem nenhum risco, eu acho que faz sentido aproveitar isso nesse momento. E nós temos um modelo de alocação que vai buscar entrar quando o mercado já segue uma tendência. Não é o que nós estamos observando agora, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, e dessa forma eu acho que essas alocações precisam ser muito estratégicas. As últimas entradas que nós fizemos no Brasil foram em petroleiras, em 3R e PetroRio, também atingimos ali o nosso preço-alvo, e agora a gente só observa pelos próximos movimentos possíveis no mercado. Muito obrigado e boa sorte para todos nós ao longo desse ano.